Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como a gente não conseguiu fazer a live direto pelo YouTube, tá? A gente realmente teve alguns problemas, o YouTube demorou para disponibilizar o streaming no nosso canal. A gente fez a primeira live, né, como vocês sabem, pelo Instagram. E aí eu vou disponibilizar o vídeo aqui para vocês, tá? Então vocês vão conseguir assistir. A ideia é que as próximas sejam feitas sim no YouTube. Então a gente vai organizar tudo direitinho, vai disponibilizar para vocês as informações através das nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Então, quarta-feira a gente já tem uma nova live sobre desempenho acústico. Espero vocês lá às 18 horas, tá bom? Enquanto isso, fiquem aí com o vídeo da live da última quinta-feira, onde eu dei um panorama geral sobre a norma de desempenho, né? Para iniciar aí a nossa série, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de assinar o canal, dar um like aí no vídeo e ligar o sininho, tá bom? Tchau, tchau! Pessoal, eu vou começando agora, acho que já tem umas pessoas aí ao vivo. Bom, primeiro, boa noite, né? Para quem não conhece, não me conhece ainda, meu nome é Francine. Eu sou uma das sócias fundadoras da Seed Solution, né? Que é uma empresa de consultoria de sustentabilidade. E a gente resolveu fazer uma série de lives agora. Essa é a primeira live que a gente está fazendo. E o nome da série é Norma de Desempenho, Cracking the Code, né? Então, acho que antes de começar, acho que é importante dar uma contextualizada, né, de por que a gente está fazendo essa série de lives. Na verdade, assim, a gente nasceu com o propósito de tornar a sustentabilidade acessível a todos, né? Então, esse é o grande propósito da nossa empresa. E a gente trabalha já há bastante tempo com construção sustentável, com sustentabilidade na construção civil. Mas a gente percebeu que a gente ainda não trabalhava com empresas menores, né? Geralmente os nossos clientes eram empresas maiores e era sempre os melhores projetos, os maiores clientes, e a gente sentiu incômodo, uma necessidade de tornar realmente esse assunto mais acessível para todos. E aí, dentro dessa nossa jornada, né, de entender o mercado, conversar com as pessoas, com os clientes e entender quais são as necessidades que os clientes têm, as construtoras, as incorporadoras, os projetistas, a gente percebeu que antes da gente falar de sustentabilidade, né, que já é um assunto mais complexo, que integra uma série de disciplinas, a gente precisava ainda dar um passo atrás e falar sobre a norma de desempenho, né? E a norma de desempenho, na verdade, vocês vão ver durante essa live aí que ela tem bastante a ver com sustentabilidade, sim. Ela tem vários itens que estão relacionados com sustentabilidade. E daí a gente realmente ter começado, né, por esse assunto que é realmente uma demanda de mercado. Então, a gente resolveu iniciar essa série onde a gente vai falar sobre vários assuntos que são relacionados à sustentabilidade, tá? Dentro da norma de desempenho. E outra grande motivação que a gente teve enfim, fazer essas lives foi realmente trazer para o nosso público, né, que acompanha a gente aí, trazer realmente conteúdo legal, conteúdo relevante, que acrescente algo para vocês, que vocês possam aproveitar, principalmente aí durante essa crise toda do Covid. Então a gente também, acho que está dentro do nosso core mesmo, a gente, como consultoria, faz parte a gente também ensinar e compartilhar conhecimento é muito importante, né? Para a gente realmente movimentar o mercado e transformar o mercado. Se a gente quer transformar o mercado, a gente tem que fazer isso junto com todo mundo, né? Não adianta a gente ficar só guardando conhecimento para a gente e não compartilhar isso com as outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem envolvidos nos assuntos, estiverem com conhecimento, com mais conhecimento, né, melhor o mercado vai estar para todo mundo, né? Então essa é a visão que a gente tem e por isso que a gente resolveu começar a fazer essas lives aqui. Bom, aí eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade, da nossa agenda. A gente
dentro dessa série de lives, né? Hoje é a primeira live que eu vou dar um panorama geral, tá? Da norma de desempenho, falar um pouquinho dos aspectos, de como que ela mudou o mercado, o que que ela tem a ver com sustentabilidade. Na semana que vem, no dia 8, a gente vai falar sobre desempenho acústico e a gente vai trazer uma convidada, que é a Débora Barreto, da Audium, que é uma empresa super legal também de acústica. Então, acho que vocês vão curtir bastante também. Depois, na outra semana, a gente vai falar sobre desempenho lumínico. Depois, desempenho térmico, durabilidade, já numa outra semana, manutenibilidade, depois funcionalidade e acessibilidade e depois conforto tátil e antropodinâmico, tá? Que são os assuntos que a gente realmente entende que tem mais a ver com sustentabilidade dentro da norma. A norma tem outros requisitos, né? Mas aí a gente, por enquanto, vai ficar tratando desses assuntos. Se vocês tiverem interesse, que a gente faça inclusive lives sobre os outros assuntos, sobre desempenho estrutural, sobre segurança contra incêndio, falem com a gente que a gente tenta viabilizar de alguma forma, tenta trazer outros especialistas para poder tentar viabilizar uma live sobre esses outros assuntos, né? Então, só para vocês terem aí uma noção, né, de como que vai funcionar, a princípio vai ser toda quarta-feira, às 18 horas. A gente teve um probleminha técnico que a gente ia fazer no YouTube, essas lives, mas a gente ainda não conseguiu, não sei por que, algum problema que deu no nosso canal, que a gente ainda não está conseguindo fazer as transmissões ao vivo lá. Então, assim, por enquanto, vai ser aqui no Instagram. E aí, se a gente conseguir, enfim, mudarem os planos, a gente avisa aqui pelas redes, tá? No LinkedIn, no Face, no Insta, para vocês saberem direitinho onde que vocês conseguem assistir a gente, tá bom? Bom, beleza. Então, vamos lá. Então, dando um panorama geral sobre a norma, né? Primeiro, assim, de onde começou, né? De onde surgiu essa questão da norma de desempenho. Tudo começou quando, principalmente depois do programa Minha Casa Minha Vida, né, onde a gente começou a ter entregas de edificações, de habitações, com uma qualidade muito baixa. E aí todo o setor assim da construção, né, as pessoas envolvidas nessa parte mais técnica perceberam que precisava criar uma norma que realmente definisse parâmetros mínimos de desempenho, né? O que é o mínimo que uma edificação precisa cumprir, né? Precisa ter para o usuário, olhando sobre a ótica do usuário, né? Então, você é usuário, você vai morar naquela edificação. Qual é o desempenho mínimo que você espera que aquela edificação tenha? E, enfim, foi daí que surgiu, então, essa elaboração dessa norma. Ela durou bastante tempo, vários anos durante a elaboração, porque é uma norma bastante complexa, tem muitos assuntos que são tratados, né, dentro dela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas aí, a partir de julho de 2013, que a norma realmente entrou em vigor, né, e passou a valer, digamos assim. E a norma, ela é dividida em cadernos, né? Então, ela tem um caderno que são de requisitos gerais, depois requisitos de sistemas estruturais, sistemas de pisos, sistemas de vedações verticais internas e externas e sistemas de cobertura. Então, eles estruturaram a norma toda em função dos sistemas que a edificação tem, né? E aí dentro de cada um desses sistemas a gente tem os requisitos de desempenho que são necessários. Desculpa, faltou o requisito para sistemas hidrossanitários, que é o caderno 7. Então, dentro desses cadernos, né, dessas partes, enfim, ela é dividida nessas partes, a gente tem os requisitos relacionados a cada um desses sistemas, tá? Mas aí, essa é a forma que a norma foi estruturada. Eu, particularmente, não gosto muito dessa estruturação. Eu gosto mais de dividir ela por disciplinas. E aí tem alguns, por exemplo, o caderno da CEBIC, da norma de desempenho, que foi foi um documento que foi lançado, né, após a norma entrar em vigor. Ele divide em disciplinas e eu, particularmente, acho mais fácil, né? Então, dividindo em disciplinas, as coisas ficam um pouco mais fáceis de você entender, porque quando você entra por sistemas, acabam tendo muitos requisitos dentro de cada sistema, e aí fica um pouquinho mais complexo. Mas aí, assim,
beleza, né? A norma passou a ser, entrou em vigor, todo mundo teve que começar a usar, teoricamente, né? Porque vocês sabem como é que é aqui no Brasil. E isso foi em 2013 e hoje estamos em 2020 e a gente ainda está falando da implementação dessa norma, né? Então, o que acontece? Na verdade, além dessa complexidade, né, de temas técnicos que a norma possui, que não era padrão do mercado, né, você realmente tratar de todos esses requisitos quando você ia construir uma edificação, é, existiram uma série de ganchos que foram amarrados, digamos assim, para que a norma pegasse no Brasil, né? Então, hoje, a norma de desempenho ela é cobrada através do Programa Brasileiro de Qualidade para o Habitat, que é o PBQ-PH. É uma sigla dificilzinho de falar, mas depois você acostuma. E aí, a partir de 2017, né, até por ver essa dificuldade do mercado, essa resistência do mercado também a implementar a norma, né, a partir disso esse programa passou a incorporar os requisitos da norma dentro do seu regulamento. E esse programa, o PBQ-PH, na verdade, é um programa do governo federal que tem como objetivo melhorar o habitat, modernizar a cadeia produtiva da construção, mas ela é como se fosse um certificado, né? E exige que a construtora crie um sistema de gestão mesmo, né, dentro da construtora, de procedimentos e tal, para ajudar mesmo a aumentar a produtividade, a qualidade, né, da construtora. E esse PBQ-PH, ele é exigido para você trabalhar nos programas do Minha Casa Minha Vida, para você participar de licitações públicas e também, quando você vai pegar financiamento na Caixa, em outros bancos, eles exigem que você tenha o PBQ-PH. Então, com isso, ficou amarrado, digamos assim, a parte de financiamento, né? E toda a parte que realmente é importante para as construtoras obterem esse PBQ-PH, e com isso forçou as construtoras a efetivamente começarem a implementar a norma e levarem mais a sério. Então, hoje, apesar da gente ainda ter, né, várias construtoras, incorporadoras que não atendem ou que ainda estão correndo atrás para atender, a gente realmente tem uma movimentação do mercado muito forte com relação a isso, né, para o atendimento, para você entender como que você pode implementar esses requisitos no seu projeto. E ainda teve uma segunda coisa, que é relacionado ao próprio consumidor. Então, assim, eu como consumidor, na verdade, posso exigir da construtora que ela atenda aos requisitos da norma de desempenho. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você precisa atender, estar de acordo com as normas técnicas vigentes. Então, se você recebe, por exemplo, um imóvel que está com algum problema, vamos supor, desempenho acústico, né? Você escuta tudo que seu vizinho fala, nananã. Antigamente era uma coisa muito subjetiva, né? O cara podia até entrar na justiça contra a construtora e falar que estava de péssima qualidade, mas você não tinha um parâmetro, né, para você usar e falar, realmente o desempenho acústico dessa edificação é ruim, não atende. Então, com a norma de desempenho, criou-se esses padrões, né, esses mínimos necessários, os parâmetros realmente mensuráveis para você poder ter subsídios. Então, por exemplo, de você virar e falar, olha, a minha casa, eu escuto o meu vizinho, eu acredito que não está atendendo a norma de desempenho, você chama um perito, ele faz uma medição em loco, ele comprova que não está atendendo ao mínimo da norma, né? E aí, a partir disso, você pode entrar na justiça, pode acionar a construtora, a incorporadora, e ela pode ter que, enfim, pagar uma multa grande, você pode até devolver o seu apartamento, né? Enfim, aí entra na parte da justiça, que, enfim, são as consequências aí cabíveis dentro do processo. Mas isso também foi muito importante, né? Que você, como consumidor, você tem o direito de você também pleitear que uma construção, todas as construções novas, né, a partir de 2013, que elas atendam a esses requisitos da norma. Então, isso realmente é bastante importante, né? Bom, e além disso,
eu acho que teve um outro fator bem importante, né, que ela mudou no mercado, que foi passar a você fazer a escolha de materiais e de sistemas construtivos baseados em informações realmente confiáveis e precisas, né? Em laudos técnicos, em ensaios realizados e não como era o nosso mercado de materiais no Brasil há poucos anos atrás, que a pessoa botava assim, alta durabilidade, sei lá, fácil de limpar, garantimos um bom desempenho, né? Você não tinha dados técnicos, né? Você não tinha, como em outros países no mundo, você já tinha há muito tempo tudo isso, né, definido, todos os testes, ensaios de todos os materiais, especificações técnicas muito mais precisas para que você conseguisse realmente usar essas especificações dentro do seu projeto, né? Então, eu acho que isso foi bastante importante, né? Essa mudança no mercado com relação à norma de desempenho que ela causou dentro de parâmetros técnicos mesmo, né? Que mais que eu acho legal falar? Bom, outra coisa legal, né, é que a norma tem em vários requisitos, não são todos, mas em vários requisitos ela tem 3 níveis de desempenho. Ou seja, ela tem desempenho mínimo, desempenho intermediário e desempenho superior. E aí, isso te ajuda a balizar também um produto imobiliário que você compra, né? Então, vamos supor que você está comprando um apartamento no Leblon de milhões e milhões de reais. E com certeza, se você tiver esse conhecimento técnico, né, essa noção, você não precisa ter o conhecimento técnico, mas você precisa ter a noção da norma, de que ela existe, você vai querer que o desempenho desse seu apartamento seja compatível com o que você está pagando pelo apartamento, né? Então você vai querer que a qualidade dele, o desempenho dele, seja superior, tenha níveis superiores a, por exemplo, um apartamento da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Digamos assim. Então, é igual você comprar um carro, né? Você vai comprar um Gol 1.0 ou você vai comprar uma Ferrari, né? Tem que ter coisas diferentes, né? Entre um carro e o outro. Senão, não tem sentido você pagar mais por aquilo. Então, você começa a conseguir realmente mensurar através de coisas que importam, né? Que é realmente o nível de desempenho. Bom, beleza. E aí outra coisa, né? O que a norma de desempenho tem a ver com sustentabilidade? Bom, acho que a primeira coisa é que assim, não tem como você falar de sustentabilidade sem falar de desempenho, né? Não existe uma coisa sem a outra. Então, a sustentabilidade ela vem a partir de otimização de recursos, a partir de reduções de consumo e tudo isso você precisa mensurar. Você precisa ter uma forma de você verificar o desempenho disso. E se você não tem, né, essa parte toda técnica embasada por trás, você não tem como começar a falar em sustentabilidade. Acho que isso é o primeiro ponto, né? E foi até por isso que a gente deu esse passo, né? Esse passo anterior para começar a trabalhar a norma de desempenho antes de falar realmente de sustentabilidade de uma forma mais holística e mais ampla, né? Nas edificações. Lógico, tem clientes que já estão mais avançados nessa parte da norma e tal, a gente já consegue fazer trabalhos muito legais de consultoria, de sustentabilidade, focando em outros assuntos. Mas, para a maior parte do mercado, ainda é desafiador, né, atender a norma. Então, a gente tem que entender e tem que acompanhar o mercado e ajudar o mercado a progredir, né, junto. E aí, além disso, dentro da norma de desempenho, a gente tem vários critérios, que são os critérios que a gente acredita que tem realmente ligação, né, com sustentabilidade, e que são os critérios que a gente vai falar aqui, né, nas lives. Então, a gente tem uma parte onde eles falam de habitabilidade da construção, né, que tem tudo a ver com a qualidade do ambiente que você está entregando para o usuário. E aí a gente tem os requisitos de desempenho térmico, desempenho lumínico, desempenho acústico, né? Que a gente, inclusive, faz essas simulações aqui pela CID. A gente está até desenvolvendo um sistema bem legal
que é o Prisma. Na verdade, já está totalmente pronto e funcionando, que é exatamente para a gente conseguir rodar essas simulações de uma forma mais rápida, muito mais simples e muito mais barata, né? Então, a gente realmente está trabalhando bastante esses itens e a gente vai entrar em todos os detalhes técnicos e requisitos na live específica desses 3 temas, tá? O outro tema é higiene e qualidade do ar, que basicamente, gente, é atender o código sanitário, tá? Mas que a gente ainda encontra problemas em algumas edificações, tá? Que é evitar a poluição interna, ter ventilações adequadas, você ter especificações, sei lá, de um depósito de lixo que seja lavável, que tenha azulejo, então coisas relacionadas mesmo a atendimento de código sanitário. Depois a gente tem um requisito que trata de funcionalidade e acessibilidade. E aí a gente trata nesse requisito de espaços com funcionalidades mínimas. Então, vou dar um exemplo. Você tem um quarto, né? Qual é o mobiliário mínimo que precisa caber em um quarto? Porque muitas vezes a gente vê, isso aqui é um quarto na planta baixa. Quando você vai olhar a metragem daquele quarto, não cabe nem uma cama com um armário, né? Então, assim, isso é realmente um quarto? Se ele não atende à funcionalidade mínima que um quarto exige, como que ele pode ser definido como quarto, né? Então, isso aqui é um depósito, não sei, é alguma outra coisa que não é um quarto, né? Então, a gente, né, trata nesses requisitos dessas questões e também do atendimento da NBR 9050, né, que é a norma de acessibilidade. Então, esse requisito, ele trata especificamente desses 2 assuntos. Depois, a gente tem a parte de conforto tátil e antropodinâmico, que está muito relacionado à ergonomia. Então, você ter realmente tudo, né? Desde você pensar na altura de um mobiliário, até você pensar na torneira da pia que você abre, que para ela não evitar acidente, não prender sua mão, força que você precisa fazer de manivela, de coisas, tudo relacionado mesmo à ergonomia, né? Que você precisa pensar dentro de uma edificação para que a sua usabilidade seja adequada. E depois a gente tem um capítulo que trata de sustentabilidade, né? Do que eles chamam de sustentabilidade, que é a durabilidade. E a durabilidade tem tudo a ver com a vida útil do projeto e o ciclo de vida dos materiais. Ou seja, tem tudo a ver com a especificação que você vai botar de materiais dentro da sua obra, né? E além disso, ele traz um outro conceito, que é assim, que a durabilidade, ela não depende só do material, ela depende do material e ela depende da manutenção adequada, do uso e manutenção adequada daquele material. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma fachada com pastilhas, então você não pode estar ali... Oi, Miriam, tudo bem? Então você não pode querer que uma fachada de pastilhas tenha uma vida útil de 50 anos se você não deu a manutenção adequada para essa fachada, né? Então é toda uma combinação que aí depende não só do projetista que está especificando aquele material, mas também do usuário fazer o uso adequado e as manutenções periódicas adequadas. Da mesma forma, mesma dinâmica de um carro. Então, se você compra um carro, em alguns momentos você tem que trocar o óleo do carro, você tem que fazer uma vistoria, você tem que, né, fazer essa manutenção. Isso faz parte, já está embutido dentro do dia a dia. Quando você compra um carro, você já sabe que você vai ter que fazer manutenções. E esse conceito não é muito utilizado, né, dentro das edificações. Então, essa parte da durabilidade também trouxe esse conceito bem importante, né? Manutenibilidade é o outro requisito. Então, também, de novo, como que os usuários vão manter as edificações, né? Tá relacionado à parte da durabilidade. E depois a gente tem uma parte relacionada à adequação ambiental. Então, a adequação ambiental, ele fala de uma forma bem, digamos assim, leve, tá, gente? A respeito de
que você deve considerar riscos ambientais para você fazer a implantação do projeto. Ele fala que você deve utilizar madeira certificada, de origem sustentável, sempre que possível. Ele fala de você construir pensando no uso racional de água, de energia, de materiais, mas ele não amarra nada em relação a como que devem ser essas questões, tá? Então ele cita, né, essa parte de sustentabilidade, ele cita de uma forma bem leve, do tipo assim, levem em consideração isso. Mas ele não define requisitos nem parâmetros em relação a isso. E aí depois, quando a gente for fazer a live específica, a gente entra um pouquinho mais nesses assuntos, mas acho que basicamente é isso. Então, realmente, com relação a essa parte de riscos ambientais do terreno, a materiais e consumo de água e energia, a norma não entra e não faz definições de critérios específicos para que a gente possa acompanhar isso, tá? Bom, então eu já falei um pouquinho da vida útil de projeto, né? Acho que eu não falei muito bem disso, mas da parte de durabilidade. Então, esse é um conceito novo também que a norma trouxe, né? Que é de você ter a definição lá do arquiteto, dos projetistas, da vida útil de projeto. Então, você tem que definir quais os materiais que você vai especificar e qual a vida útil de cada um deles, tá? Então, isso já nasce lá desde o conceito e aí isso amarra realmente a você pensar na vida útil da edificação, né? Você não simplesmente especificar um material porque ele é bonitinho, e sim você especificar um material porque ele atende aos requisitos técnicos e aos requisitos de durabilidade daquela utilização, tá? Bom, gente, acho que eu passei por tudo que eu queria falar. Hoje foi só realmente um panorama geral, então as próximas lives a gente vai entrar mais a fundo nos temas, tá? E aí agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem perguntar agora. Se não, a gente vai encerrar a live e nas próximas lives a gente vai entrando mais a fundo nos temas. Bom, acho que ninguém então tem dúvidas. Então, acho que eu vou realmente encerrar por aqui. Hoje foi a abertura dessas lives, né, da série de lives. Então, para quem não estava aí no início, a gente vai continuar fazendo lives aí toda semana, às 18 horas, toda quarta-feira. A princípio vai ser aqui no Insta mesmo, mas pode ser que a gente mude pro YouTube. Oi, Ana, obrigada. Então, gente, é isso. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Mandem feedback se vocês tiverem alguma dúvida ou algum outro assunto específico que vocês tenham dúvida e queiram que a gente converse e discuta dentro da live. Mandem pra gente, que a gente quer preparar um material bem legal aí pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.